Paz, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um dia compartilhando uma breve palavra com você. Amém? São dias de muita alegria e expectativa, porque nós estamos dentro de alguns dias, em pouco tempo, voltando a cultuar o Senhor no templo. Que boa notícia, que maravilhosa notícia. A gente anseia, O nosso coração fica com expectativa de estar novamente no templo cultuando ao Senhor. Mas não esquecendo, amados, que esse foi um tempo de muito aprendizado, de nós podemos ver o quanto as coisas do céu, o quanto as coisas celestiais elas são importantes, o quanto Deus é bom, o quanto o nosso Pai Celestial cuida de nós, se preocupa com nós, Aliás, Ele não se preocupa com nós porque Ele sabe que nós estamos em boas mãos quando estamos com Ele. Mas eu falo assim, do quanto o amor dele por nós é algo assim, amados, inquestionável. Porque quando eu penso em quantas pessoas estão, não conhecem o Senhor ainda e podem estar numa situação de medo, de pavor, e nós estamos firmes na rocha, firmes no propósito, querendo mais do Senhor. E amados, amanhã, 3 meses, dia 18 foi o nosso último culto, Faz 3 meses que nós estamos afastados do templo, cultuando o Senhor somente nos nossos lares. E são 3 meses onde eu acredito, amados, que o Senhor fez conosco um intensivo. Normalmente a nossa caminhada cristã ela é feita de processos, ciclos, E dessa vez eu creio que a gente passou pelo, vamos dizer, um intensivo, O Senhor trabalhou com cada um de nós. Sabemos que foi permissão do Senhor, porque era necessário, amados. Eu creio que as igrejas que nesse tempo elas estavam fluindo, elas vão fluir mais. Elas continuaram fluindo mais. Depois dessa parada, desse isolamento social, de tudo que aconteceu nesses últimos dias, eu creio que vai fluir mais. E aquelas que não estavam fluindo, apenas estavam funcionando, eu creio que o Senhor fez parar tudo para que elas pudessem fluir. Fluir no Espírito Santo, fluir através do Espírito Santo de Deus. Por isso que foi tão necessário, foi tão pontual isso, para que haja um alinhamento, para que todos nós caminhemos juntos para o mesmo propósito, para o mesmo alvo, sem se perder no caminho. E eu louvo ao Senhor porque Ele é bom. E graças ao Senhor tivemos sustento todo esse tempo, Louvar o Senhor, amados, por cada coração, por cada pessoa que Ele traz para a nossa casa de oração, da qual faço parte também, os nossos pastores que sempre dirigidos pelo Senhor, com preocupação com o rebanho, conduzindo o rebanho, confiado pelo Senhor a eles, e eles vêm nos conduzindo com muita graça, com muita sabedoria. Eu louvo ao Senhor também, porque, irmãos, foi um tempo onde o Senhor, Ele continuou nas nossas casas fazendo, operando aquilo que Ele já estava fazendo no templo, Eu creio que muitos de nós tivemos experiências maravilhosas, muitos de nós vamos ter o que compartilhar quando voltarmos, porque nada com Deus é perdido, não existe nada com Deus perdido, tudo é aprendizado, tudo é colocado, vamos dizer, na mala da nossa bagagem espiritual também, para que a gente tenha experiências, possa amadurecer na nossa caminhada cristã. Então é tão necessário que a gente passe por esses processos, muitas vezes dolorosos, outras vezes não tão dolorosos, mas muitas vezes sim. Quando a criança está crescendo, amados, dói, eles choram, eles passam desconforto, e assim é nós também espiritualmente falando. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, vai vindo alguns desconfortos, porque o velho homem ele tem que morrer cada dia mais. Irmãos, eu creio que é um tempo de muita conversão. Eu tenho me convertido bastante esses dias, amado, de muitas coisas que eu achei que já tinha, vamos dizer assim, que eu já tinha convertido, e o Senhor me mostrou que eu não tinha convertido ainda não, que eu estava me convertendo agora. E eu louvo ao Senhor porque
Nunca é tarde, irmãos. Sempre há uma oportunidade para nós do Senhor quando nós queremos nos voltar para Ele, quando nós queremos converter o nosso coração totalmente a Ele. A graça para isso, amém? E é um tempo realmente onde eu paro e medito e fico pensando quantas coisas grandes o Senhor tem feito em nossas vidas, coisas que vão ficar. Eu creio, amados, que é um tempo de um preparo extraordinário para aquilo que há de vir. Porque lá em Marcos 2:22, essa palavra tem alguns dias já falado, amigo. O Senhor Jesus disse assim, porque perguntaram para ele se os discípulos dele não jejuavam, porque os discípulos de João jejuavam. E Jesus disse que enquanto o noivo está presente, né, eles estão desfrutando da presença do noivo. Porém, há dias que jejuarão. E aí Jesus finaliza dizendo assim, respondendo: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Olha que interessante. Se põe vinhos novos em odres novos, porque se põe vinho novo em um odre velho, tanto se perde o vinho como se perde o odre. O Senhor não quer que se perca nada, amados. Pelo contrário, o Senhor põe vinho novo em odres novos. Eu creio que há um vinho novo sendo colocado em odres novos. Há um vinho novo sendo colocado em odres novos. Toda vez que o Senhor, na Bíblia, amados, ele parava e existia vamos dizer assim, um processo, um tempo de Deus, um esperar em Deus, o Senhor, logo mais na frente, ele estava justamente preparando o povo para aquilo que iria vir adiante. Porque ele sabe o que está diante de nós, ele sabe o nosso amanhã, ele sabe tudo. E eu louvo ao Senhor, porque tudo isso é cuidado, tudo isso é amor, tudo isso é a misericórdia dele que se renova todas as manhãs, por isso que nós não somos consumidos. Que Deus bom, que Deus maravilhoso esse que nós servimos. Eu poderia aqui, amados, passar o dia inteiro falando das maravilhas dele, do que ele faz, do que ele é, mas a gente não tem tempo hábil. Mas o nosso coração, ele anseia por esse Deus. Quando a gente vem aqui, senta aqui para compartilhar algo, nosso coração ferve, nosso coração ele jubila, ele se exalta de alegria. Por quê? Porque a gente deseja falar do nosso Pai, deseja falar daquilo que Ele faz, do que Ele tem. E mais do que falar, a gente deseja viver a palavra, viver a verdade. Desejar ser esses odres novos para que o vinho novo venha, para que o vinho novo desça. Sim, Pai, nós desejamos, Senhor, nesse dia, Pai, ser odres novos para receber o Teu vinho novo. Como é bom, Senhor. E hoje, amados, eu tenho uma palavra para nós nesse dia que a gente chegou até aqui. 3 meses, amado, de perseverança, 3 meses mesmo fora do templo, mas cultuando ao Senhor em nossos lares. E isso é louvável para Ele, isso glorifica o Senhor, isso demonstra que as estruturas, elas são muito importantes, sim, são. Mas o mais importante somos nós, a igreja somos nós, né? O templo, nós, o templo espiritual somos nós, o templo físico, ele faz toda a diferença na nossa vida. Como eu tô com saudade, irmãos, também de cultuar o Senhor no templo físico. Mas isso nos mostra, amados, o quanto é importante a gente saber que se um dia a gente ficar sem o templo físico, nós conseguiremos, amados, cultuar o Senhor em qualquer lugar. Eu creio, amados, que existe um preparo do Senhor para a igreja dele para esses dias, para esse tempo. Até um preparo, amados, para, vamos dizer assim, para que nos deixe fortes, para que nos deixe fortalecidos nele, para que a gente coloque nossa dependência nele, a nossa fé somente nele, para que a gente entre em um outro nível de lugar no Senhor. Porque, amados, tempos difíceis exigem homens difíceis, homens
tempos difíceis, existem homens preparados, homens resistentes, perdão pela palavra, homens de fibra, homens fortes, mulheres que vão suportar, homens que vão suportar muitas vezes perseguição, vão suportar afrontas, vão suportar. Então, o tempo para cada coisa, ele nos forja, né? O processo de Deus, naquele tempo, ele vai forjar o nosso caráter, ele vai nos aperfeiçoar para aquilo que vai vir adiante. Como eu falei, nós não sabemos, mas Ele sabe do que precisamos. Somente o Senhor sabe do que precisamos, quando precisamos e quando vamos precisar de algo. Por isso que tudo vem dele, e eu louvo ao Senhor, porque é um tempo onde nós temos vivido isso, né? Dias de dependência dele. Obrigada, Pai. E a palavra, irmãos, que eu quero estar compartilhando hoje, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. E ela é bem pontual para esses dias, para esse tempo. Eu até ministrei ela, irmãos, em outros dias desse isolamento, da quarentena. Mas eu li ela aqui na mensagem, eu achei muito propícia para esses dias que a gente está vivendo. E eu peço que você atente com atenção, porque é muito precioso o que está escrito. Veja só. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Nossa, irmãos, eu passei aqui, perdão. Ainda, né, 2 Coríntios 4,16. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, aleluia. Não há só um dia em que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. E aqui ele está dizendo assim, como que a gente poderia desistir, né? Porque embora que pareça que tudo está se acabando, tudo está desmoronando do lado de fora, mas do lado de dentro, Deus está criando uma nova vida em nós, aleluia. Deus está criando uma nova vida em nós. E não há só um dia que a sua graça não se manifeste em nós, aleluia. Eu quero te dizer, amados, que o Senhor nos assistiu esses dias, o Senhor me viu, o Senhor viu você no seu lar, na sua casa, o Senhor viu o nosso coração, o Senhor viu o nosso desejo, o Senhor viu tudo que fizemos, tudo que dissemos, tudo que nós pensamos, Ele viu. E aqui diz, amados, a palavra dele diz que nada se compara ao que há de vir. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nunca passou pela nossa mente o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu acho, amados, que se a gente tivesse noção do que Deus já fez, já preparou para nós, nós nunca, jamais sairíamos da sua presença. Não teria como as pessoas se afastarem, desviarem, enfraquecerem, porque diante de tantas promessas, diante de tanta coisa que Ele faz, que Ele vem fazendo, né, vem nos convertendo, vem trabalhando dentro de nós dia após dia. É muito lindo ver o que o Senhor está fazendo nesse tempo, amados. Eu não sei como vocês se sentem, mas eu sinto muita gratidão, sabe? Muita gratidão. Meu coração está explodindo de gratidão, Senhor, pelo que Ele está fazendo nesse tempo dentro de nós. É algo, sei lá, irmãos, é como eu falei para vocês, é um intensivo. Nós não esperávamos essa pandemia, nós não esperávamos ficar 3 meses isolados dentro de casa com nossas famílias,
sem o culto presencial no templo, eu acho que muitos de nós, amados, a gente nunca parou para pensar como seria, porque era algo que não passava na nossa cabeça, né? Quando a gente começou aqui a gravar os vídeos, era algo, como o Senhor falou no domingo anterior, que não é normal. É um tempo totalmente anormal, e é verdade, não é normal, não dá para ser normal. A gente não consegue viver na normalidade, a gente simplesmente vive esses dias sabendo que há algo lá na frente, há algo preparado para o Senhor que a gente vai viver nesse tempo. Essa é a nossa expectativa. Não tem como nós vivermos o hoje ou voltar para nossa casa e achar que vai ficar por aqui, que vai, não. Acho que há uma expectativa no nosso coração de voltar, mas voltar diferentes. Eu creio, amados, que esse tempo que o Senhor reservou para que nós voltássemos para os nossos lares, né? Voltássemos, fizéssemos introspecção dentro das nossas vidas, parasse tudo, porque o Senhor parou tudo, amados. O Senhor parou todo o funcionamento da igreja dele na terra. Parou tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não tem problema com parar tudo. O problema de Deus é nos perder. O problema de Deus é que a igreja esteja caminhando por um lugar que não é para ela ir. E aí o Senhor é esse Deus, é um Deus de novos recomeços, né? É um tempo que acho que nenhum de nós, amados, vai voltar da forma que estava antes, porque se a gente se permitiu ser mudado, transformado, convertidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela grandiosa obra dele, amados, não tem como ser o mesmo, não tem como ser um tempo normal. Eu louvo ao Senhor porque eu creio, amados, que o Senhor ele está mudando tantas coisas em nós, dentro de nós. Eu não vejo a hora de estar no templo adorando ao Senhor com você, meu irmão. Mas acima de tudo, eu não vejo a hora de poder contemplar o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu marido, na vida das pessoas que nos rodeiam. Porque é nos relacionamentos que a gente consegue ver, né? Consegue sentir essa transformação nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. Porque a transformação ela nunca vai vir pelo que eu falo. A transformação ela vem pelo que eu vivo, pelo que eu demonstro através das minhas ações, pelo meu coração que foi mudado. A palavra de Deus nos diz, né, que não amoldeis ao pensamento do mundo, mas transformai-vos a mente, que haja um renovo, né? Transformai-vos a vossa mente pela palavra de Deus, ou seja, existe, né? O nosso espírito anseia, amados, por essa transformação, por essa renovação da nossa mente. E enquanto nós estivermos nessa terra, a gente vai estar nesse processo de mudança, nesse processo de crescimento, nesse processo de avançar, de crescer em Deus. Mas quando a gente cresce em Deus, entenda, a gente cresce para baixo, cresce criando raízes, cresce se humilhando, cresce perdendo. O reino de Deus, amados, é tudo de ponta cabeça. A gente ganha perdendo, a gente vive morrendo, né? Tudo, as coisas de Deus, elas são diferentes. Né? No reino de Deus, ele não há lugar para divisão. O reino de Deus há lugar para comunhão, não há lugar para devaneios, não há lugar para tristeza. No reino de Deus não é comunhão, é alegria, é paz. É isso que a Bíblia diz que é, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. É o reino do nosso Pai, é um reino de paz e de justiça. Ah, como nós estamos ansiosos, Senhor, por estar voltando ao templo. Pessoas novas, odres novos, corações novos, corações convertidos ao Senhor. Que eu acredito também, irmãos, que foi um tempo onde serviu até para nos desprender das coisas da terra, né? Muitas vezes a gente está preso às coisas da terra, a coisas que vivemos no passado e isso volta. Mas o Senhor é Deus de renovo. O Senhor faz nova todas as coisas, todos os dias. Nenhum dia é como o outro, irmãos. Nenhum amanhecer é igual. Nenhum pôr do sol, nenhum entardecer é igual ao outro.
Você já pensou nisso? Quantos mil anos a gente vive? Milhares de anos a gente vive. Todo dia é um novo amanhecer diferente, é um novo pôr do sol. Porque o nosso Deus é um Deus de novidades. É um Deus de coisas novas, né? Ele gosta de fazer tudo novo todos os dias. E todos os dias nós temos uma oportunidade dada por Ele de viver algo novo na sua presença. E cabe a nós desejar e querer se lançar, se permitir viver o novo do Senhor. Sabe, irmãos, esse é o meu desejo, essa é a minha oração para esse dia, que nós possamos viver o novo, se abrir para o novo, se rasgar para o novo, que a gente possa, em nome de Jesus, nesse dia, estar totalmente abertos para o novo de Deus que está vindo, um novo tempo, um novo ciclo, um novo tudo, e que o Senhor possa encontrar nos nossos corações lugar para que Ele possa fazer tudo novo sempre. Essa é a minha oração, amados, nesse dia, né? Nesse dia, quarta-feira, 17 de junho de 2020. Um dia que vai ficar, amados, gravado na minha vida, porque são dias que o Senhor tem se revelado tanto para nós. Ele tem falado conosco através dos seus anjos, os pastores. Eu louvo e eu os honro, Pai. Obrigada, Senhor, por essa casa. Sabemos que ela foi realmente aberta pelo Senhor, porque tudo que o Senhor faz, amados, Ele sustenta com sua mão poderosa, com sua destra fiel. Ah, Deus, meu coração tá só gratidão nesse tempo, amados, e com muita expectativa, com muita saudade de te ver novamente no templo. E que você esteja, e eu também, totalmente abertos, totalmente desejosos, querendo viver mais do Senhor nesse tempo, porque Ele vai nos pegar, amados. Eu creio, mas que a glória do Senhor, à medida que ela estava vindo, já estava forte, já estava densa, eu creio que vai ser um tempo de mais peso, mais glória, de o Senhor saber que pode contar verdadeiramente conosco, que estaremos aqui, firmes na sua presença, prontos para voltar, mas pessoas diferentes, pessoas tocadas, pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração nesse dia, que nós sejamos mudados e transformados por Ele, que possamos voltar com uma metanoia, um novo espírito, uma nova mente, para que nós possamos juntos desfrutar da alegria que é viver em comunhão, da alegria que é viver numa comunidade de fé, da alegria, amados. Muitas vezes a gente ia para a casa de oração, talvez para cumprir o protocolo, ou talvez, amados, quantas vezes as pessoas vão para a igreja simplesmente porque é domingo e se acostumaram, mas não, esse tempo nos fez parar tudo para ver que não há lugar melhor para estar do que na casa do Pai, não há lugar melhor para estar do que na casa do Pai, o adorando, independente das circunstâncias. Quando saímos das nossas casas para irmos ao templo, não será mais um culto, será o culto, porque nós não sabemos se a gente vai voltar novamente a poder cultuar na outra semana. E isso, amados, muda tudo. Saber que a gente vai voltar para o templo, mas se a gente já não sabe mais, não sabe mais o amanhã, não sabe mais. Você viu que o Senhor nos tirou da zona de conforto, né? E nos colocou num lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, num lugar de total dependência, de realmente o nosso amanhã estar nas mãos dele, de colocar somente nele, né, o nosso amanhã, a nossa certeza e a nossa fé, que é o que temos aprendido, amados. O que temos aprendido aos domingos, né, com a nossa pastora que está... Se você ainda não viu, volta, vai lá no canal da igreja, assista, amados. É algo poderoso, né, que nunca foi por vista, sempre foi por fé, tá na parte 2, vai abençoar muito a sua vida. Tem outros vídeos lá, amados. Durante esses 3 meses, eu tenho alimento no nosso canal da igreja, fora os outros cultos gravados que tem lá, para mais de 1 ano de alimento espiritual, da gente poder caminhar
com o Senhor, só ouvindo essas ministrações, porque elas vieram direto do trono de Deus, sabe? Vieram direto do coração do Pai. Então, que a gente possa valorizar, amados, valorizar aquilo que o Senhor já nos deu, valorizar aquilo que nós já temos, valorizar tudo que o Senhor já colocou para nós à nossa disposição, que é a sua palavra, que é os seus servos, que é a nossa casa de oração, que é o canal da nossa igreja. Valorizar, amados. E isso faz toda a diferença na nossa vida, quando valorizamos aquilo que o Senhor já nos deu, amado. Quando reconhecemos, temos um coração que reconhece aquilo que o Senhor já fez, já faz por nós. Muda tudo, amado. Muda a nossa visão, muda a nossa maneira de viver. Muda a nossa caminhada com Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, aqui encerra essa palavra. Fiquem na paz. E em breve estaremos juntos verdadeiramente, louvando e adorando ao Senhor. Amém?